E aí pessoal, eu sou o Dir Fontoura e está começando mais um NewZ. Antes da gente começar as nossas conversas de hoje, e tem muita coisa boa vindo por aí, não esqueçam de deixar um comentário, digam pra gente se vocês estão gostando dessa segunda temporada, curtam o vídeo e se inscrevam aqui no canal. Junho é o mês marcado pelas tradicionais festas juninas, e no episódio de hoje eu vou te contar tudo como surgiu essa tradição. E nesse mês também é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, e o aquecimento global também é um tema que vai aparecer no programa de hoje. Atenção, consequências extremas para a humanidade podem acontecer. Olha só, eu tenho certeza que não é de hoje que você já ouviu falar, pelo menos em algum momento, em aquecimento global, não é mesmo? Então, nesse ano, o SBT News publicou uma matéria que diz o seguinte: o mundo deve ultrapassar o limite de aquecimento nos próximos meses, alertam cientistas. Fato é que alguns cientistas europeus já estimam aí nos próximos meses que a temperatura global do nosso planeta ela vai estar num cenário preocupante. Isso é muito perigoso. Mas vem cá, você sabe o que é o aquecimento global exatamente? Eu vou te explicar de maneira fácil. O mês de junho marca o Dia Mundial do Meio Ambiente. E eu sei que o assunto às vezes pode até parecer um pouco chato, mas no mínimo você precisa saber o que é o aquecimento global. Até porque muitas pessoas apenas já ouviram falar nisso, mas não sabem de fato como é e nem o que acontece. O aquecimento global, ele seria basicamente o aumento da temperatura média do nosso planeta, segundo os cientistas. Então, alguns exemplos que causam esse aumento de temperatura são as queimadas, os desmatamentos e a poluição do nosso planeta Terra. Com o nível da temperatura cada vez maior, isso vai aumentando os riscos de descongelamento das geleiras e logo aumenta o nível dos oceanos. Há estudiosos que até relatam o risco de descongelamento de vírus, e vírus muito antigos que estariam presos nessas geleiras, e que hoje a gente não teria resistência, entre outros fatores. E olha, é claro que existem sim fatores ambientais e naturais que vão provocar a mudança do clima de tempos em tempos no planeta Terra. Isso acontece há décadas, séculos, milênios de anos. Porém, hoje em dia, os cientistas são praticamente unânimes em dizer que se existem mudanças muito fortes acontecendo recentemente, isso é devido à ação humana, ou seja, é devido à ação de seres humanos que estão interferindo diretamente no nosso clima. Olha só, vocês lembram quando eu falei lá da Revolução Industrial, no episódio do Dia do Trabalho? Pois é, a gente tem amplo registro de que essa Revolução Industrial, que aconteceu ali no final do 1700, ela mudou drasticamente a forma como a gente vive no planeta Terra. Então, cresceram as indústrias, as cidades, nunca se queimou tanto combustível fóssil como o carvão, o óleo e o gás. Então a queima desses combustíveis, ela liberou quantidades enormes de dióxido de carbono, de CO2, e outros gases que vão criar um efeito estufa, que retém o calor da atmosfera e que aquece o planeta. Além disso, a partir do século XVIII, se desmatou a Terra a níveis globais, derrubando floresta nativa em várias partes do mundo. E tudo isso está intimamente relacionado. E aí, deu para entender um pouco melhor sobre esse tema tão complexo que é o aquecimento global? Digam pra gente nos comentários se ficou mais claro. Infelizmente, gente, pouca coisa indica que isso vai mudar no curto prazo. A história por trás das festas juninas. Seguindo ainda no assunto das datas especiais, a gente sabe que todo mês de junho ele é marcado, gente, pelas festas juninas. Eu particularmente adoro. A sua escola provavelmente até já deve ter feito alguma decoração ou até quadrilha, né? Comenta aqui se vocês já dançaram, inclusive. Eu já dancei e olha, já fui até o noivo, já fui padre e fui noiva também. Ainda bem que não tem vídeo disso. Para você ter noção, ainda hoje, a gente pode dizer que em termos de festas, o mês junino ele disputa com o carnaval o posto de época mais aguardada no coração dos brasileiros. Então nessa data, todo mundo veste uma roupa diferente, dança um forró e isso é maravilhoso. O auge das comemorações é no dia de São João, conhecido aí como Santo Festeiro, e que é celebrado no dia 24 de junho. São João, ele está relacionado ao João Batista, o profeta que teria sido primo de Jesus Cristo e que foi responsável pelo seu batismo nas águas lá das margens do Rio Jordão. E você sabe como surgiram essas comemorações? Fica aqui que eu vou te contar tudinho. As festas juninas, gente, elas foram trazidas aqui para o Brasil pelos portugueses, ainda na época do Brasil colônia, quando nós éramos colônia de Portugal. Isso acontece porque a época de junho, lá no hemisfério norte, na Europa, é quando se comemora a entrada do verão, mais especificamente o solstício de verão. Nessa época, lá no hemisfério norte, é a época do ano em que o sol ele chega no ponto mais alto no horizonte e o dia ele dura muito mais do que a noite.
E por muitos e muitos séculos, até mesmo antes de Cristo, as pessoas celebram essa época do ano como uma época de agradecimento. Agradecimento aí pelas colheitas, agradecimento pelas plantações que deram certo e que deram bons frutos. As pessoas acendiam grandes fogueiras e ainda pula aqui nas festas de São João. Então aconteciam rituais que pediam pela fertilidade das plantações, mas também a fertilidade dos animais. Ainda mais depois do frio do inverno, que em partes da Europa era praticamente uma época de morte. Eles celebravam então, no verão, a vida. Isso quer dizer, gente, que essas festas juninas, elas têm origem lá no paganismo antigo, em que esses deuses antigos da fertilidade, eles eram celebrados. E aí, com o tempo, com a chegada do cristianismo, essas festas elas passam a ser proibidas, porque são festas das religiões antigas, pré-cristãs. Mas as pessoas continuam praticando mesmo assim. A solução? Bom, a igreja na Idade Média ela se adaptou. Ela deu uma nova roupagem, um novo sentido, um novo significado para essas festas, que agora tem um novo sentido religioso. As fogueiras agora, elas são para homenagear o São João. Quando os portugueses trazem essas festas aqui para o Brasil, sobretudo no Nordeste, elas continuam tendo um sentido de agradecimento. E aí se agradece agora pela estação das chuvas, que agora finalmente acabou. E além disso, também se agradece pelas plantações e tudo que deu certo. Toda a comida à base do milho, da mandioca, do amendoim, é festejada então nessas festas juninas, sobretudo no interior. E isso, né, gente, convenhamos, tudo de bom e do melhor de comer, que só o Brasil tem, nenhum outro lugar tem. E aí, deu para entender um pouco melhor sobre esse assunto tão complexo, mas também tão interessante que é da história das festas populares? Eu, particularmente, adoro esse assunto. Falando então de cultura, vamos chamar a Helena do SBT Pop para trazer novidades para a gente a respeito do cinema. Helena, o que você tem para contar para a gente? Oi, Odir! Hoje eu vou te contar a história de um filme incrível e todo grandioso que nunca aconteceu. É isso mesmo que você ouviu. Sabe aquele filme Duna que ficou super famoso com a Zendaya e o Timothée Chalamet? Existe uma versão antes dele que nunca chegou a estrear. Antes mesmo da primeira adaptação de Duna, que saiu em 1980, o diretor Alejandro Jodorowsky tentou, em 1975, criar um filme sobre a história complexa do livro. O problema é que ele nunca tinha lido. Foi depois de escolher esse como seu próximo projeto que ele foi lá e comprou uma cópia e começou a estudar a narrativa. E como muitos fãs, Jodorowsky logo se apaixonou e se sentiu ainda mais inspirado. Ele não demorou para prometer criar o maior filme da história e se tornar uma espécie de messias cinematográfico. Segundo ele, a proposta era que, quando os jovens assistissem sua versão de Duna, suas consciências se expandissem. E a gente pode falar que ele viajou nesse roteiro, com algumas histórias bem diferentes da original. Na versão dele, por exemplo, Duna teriam girafas que andam pelo teto, uma cena com 2.000 figurantes defecando simultaneamente, um personagem com consciência compartilhada depois da morte, e muito mais. Depois das ideias mirabolantes, ele foi atrás da equipe que faria parte desse projeto e envolveu muitas pessoas. O diretor queria, por exemplo, profissionais diferentes para pensar cada planeta e galáxia, desde a parte visual até a trilha sonora. Para você ter uma noção, nomes como Pink Floyd e Salvador Dalí estariam cotados para participar desse filme. E foi aí que começaram os problemas para essa ideia incrível. O filme precisaria de mais ou menos 15 milhões, um valor considerado até aceito na época. Jodorowsky conseguiu reunir 10 milhões, e para garantir os 5 que faltavam, precisava fazer algumas concessões que não queria aceitar, justamente por estar fazendo esse tal messias cinematográfico. O ponto que mais pegou foi que os estúdios queriam que o filme tivesse no máximo 2 horas de duração, mas para o diretor a sua obra-prima merecia pelo menos 10 ou 12 horas, e foi aí que tudo caiu por terra. Eu quero saber de você, assistiria esse filme de 10 horas de duração? Já conhecia essa história? E o que você achou? Helena, não conhecia a história, conheço a história de Duna, mas olha, honestamente, 12 horas é muita coisa. Vai ficar pra próxima, viu? E infelizmente o programa de hoje tá chegando ao fim, mas semana que vem eu vou voltar com mais um programa incrível pra você. E ó, não perde, viu? Toda segunda-feira aqui no canal da TVzinho. E para ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo, não esqueçam sbtnews.com.br. Não esqueçam também de curtir o vídeo, se inscreve aqui no canal e compartilhe o vídeo. Um beijo, gente, e até a próxima. Tchau!